O sol ainda nem havia rompido o horizonte quando o primeiro carro estranho entrou em Paracatu. 3 veículos, vidros escuros, placas de outras cidades. Passaram devagar pela praça central, onde o relógio marcava 05:18. Era sábado, dia de feira. Ninguém desconfiou. Ninguém jamais desconfia antes do caos. Dentro do carro da frente, um homem de olhar frio ajustava o colete balístico sob o casaco. Chamavam-no apenas de Moura, mas o nome verdadeiro ninguém sabia. Atrás dele, 4 comparsas revisavam armas longas, sacos de cordas e máscaras. O alvo era simples: a agência do Banco Central de Paracatu, recém-abastecida após o pagamento do funcionalismo municipal. Às 05:42, a quadrilha estacionou nas ruas laterais e se dividiu. Moura olhou o relógio e falou baixo no rádio. 5 minutos, sem improviso. Entrou, levou, saiu. Entendido? Entendido, chefe. Enquanto isso, a viatura 32, com o sargento Ribeiro e o cabo Freitas, fazia ronda pela avenida principal. Ribeiro, 46 anos, 22 de farda, era o tipo de policial que falava pouco e observava muito. Havia pedido transferência de Belo Horizonte há 1 ano, cansado das operações urbanas. Mas naquela manhã, o sossego do interior estava prestes a acabar. Às 05:47, o primeiro disparo ecoou, um tiro seco, isolado. Depois vieram mais 2, em sequência. Gritos, vidros quebrando. O rádio da PM estalou. Central, aqui 32, temos tiros na Praça Coronel Diogo. Possível assalto em andamento. Ribeiro engatou a marcha e acelerou. Em segundos, o barulho de sirenes começou a se espalhar pela cidade, acordando famílias inteiras. Dentro da agência, Moura mantinha o gerente e 3 clientes sob a mira de um fuzil. Dinheiro na mochila? Rápido! Mas o alarme já havia disparado. Quando a primeira viatura chegou, Moura percebeu o erro. A resposta foi rápida demais. Ele olhou para um dos comparsas, um homem mais novo, nervoso, suando. Rogério. Segura o gerente e fecha a porta. Ninguém entra, ninguém sai. Do lado de fora, o sargento Ribeiro avaliava o cenário. Tem reféns. Não dá para invadir. A central confirmou. O Grupo de Ações Táticas Especiais, GAT, de Belo Horizonte, já estava a caminho, mas levaria horas. Ribeiro suspirou. Até lá é com a gente. Às 06:13, a praça de Paracatu estava sitiada. Viaturas em posição, atiradores nas esquinas, curiosos afastados. O calor começava a subir e a tensão junto. O rádio chiou novamente. Ribeiro, a secretaria autorizou o negociador local. Você conhece o protocolo? Conheço, respondeu ele, encarando o prédio cercado. Mas eu preciso de um nome. Quem está lá dentro? Silêncio. Depois uma voz rouca vinda do megafone. Meu nome é Moura. Eu quero um helicóptero e 100 mil em dinheiro vivo. Se tentarem entrar, morre gente. Ribeiro parou por um instante. O som daquela voz não era estranho. Tinha algo de conhecido. Um tom, uma cadência. Algo que ele ouvira há muitos anos em outro rádio, em outro fardamento. Central, disse ele com a respiração pesada. Façam uma busca no nome Moura. Acho que já servi com ele. O cerco estava armado, mas o que viria a seguir não seria apenas um confronto policial. Seria um acerto de contas entre 2 homens, ligados por um passado que nenhum dos 2 havia realmente deixado para trás. O relógio marcava 10:12 da manhã, quando a viatura do Gate atravessou a rua principal de Paracatu. O som das sirenes foi abafado pelos ecos de tiros que haviam cessado minutos antes. A praça estava tomada. Dezenas de policiais cercavam o banco, moradores assistiam à distância, e a tensão era quase palpável no ar pesado do interior mineiro. O comandante da operação, Major Arlindo Duarte, observava o prédio de 3 andares com binóculos. 4 criminosos confirmados lá dentro, 2 reféns visíveis pela janela, nenhum movimento desde o último disparo, informou um sargento ao lado. Arlindo respirou fundo. Chama o capitão Nascimento, é hora de negociar. Capitão Eduardo Nascimento, negociador do Gate, era conhecido por sua calma. 20 anos de corporação, dezenas de crises resolvidas e uma fama discreta de homem que carregava seus fantasmas. Chegou ao local em silêncio,
observando cada detalhe. A fachada danificada, os cartazes rasgados, o reflexo da fita amarela isolando a área. A cidade inteira parecia conter o fôlego. Temos linha de comunicação? Conseguimos contato por celular, capitão. Um dos criminosos atendeu. Disse que quer falar apenas com a imprensa ou com um policial específico. Alguém chamado Léo. Nascimento franziu o senho. Léo? Sim, senhor. Disse que só negocia se esse policial aparecer. Caso contrário, vai começar a atirar. O nome soou como um soco no estômago de Nascimento. Tem identificação completa? Não. Só disse que o Léo sabe quem ele é. O capitão olhou novamente para o banco. Dentro, 4 homens armados, nervosos. Reféns em pânico. Lá fora, atiradores de elite nas coberturas vizinhas. Mas o problema agora não era apenas tático. Era pessoal. Conecta a chamada para mim, disse Nascimento, ajustando o fone no ouvido. A voz do criminoso veio carregada de raiva e ironia. Demorou, hein, capitão? Achei que tinha esquecido da gente. Quem tá falando? Ah, achei que ia fingir que não lembra da própria criação. Aqui é o Leandro, capitão, Leandro Soares. O mundo pareceu congelar por um instante. Leandro Soares, ex-policial militar, expulso da corporação 3 anos antes, após uma operação mal-sucedida, que terminou com 2 civis mortos, e que Nascimento, na época, havia comandado. Você devia estar preso. Devia, respondeu a voz do outro lado. Mas aprendi com o melhor, lembra? O senhor mesmo dizia que a rua é o único lugar onde o homem mostra quem é. Silêncio tenso. Do outro lado da linha, sons abafados de choro, reféns. Leandro, ouve bem, você ainda pode sair vivo dessa. Vivo? Eu morri há 3 anos, capitão. Agora é você quem vai sentir o que é ficar encurralado. O major se aproximou. Nascimento, o que está havendo? O capitão desligou o fone. O líder deles é um ex-PM, meu ex-parceiro. Duarte respirou fundo. Isso muda tudo? Muda, porque ele não vai se render fácil. E porque ele não está fazendo isso por dinheiro. O som distante de helicópteros começou a ecoar sobre a cidade. O cerco estava completo. Mas o verdadeiro combate, o psicológico, estava só começando. O sol do meio-dia batia forte sobre Paracatu. O calor fazia o ar tremer sobre o asfalto, e o suor escorria sob os coletes da tropa. Dentro do perímetro isolado, o capitão Nascimento permanecia em silêncio, fones nos ouvidos, ouvindo cada respiração vinda do outro lado da linha. Você tá calado por quê, capitão? Acabou a lábia? Provocou Leandro. Nascimento respirou fundo antes de responder. Não tô aqui para discutir o passado. Tô aqui para tirar esses reféns vivos. Do outro lado, o silêncio durou alguns segundos. Então, um tiro ecoou de dentro do banco. Gritos. Caos. Isso é para você lembrar que eu tô no comando agora. A voz de Leandro gritou. Os policiais se prepararam para o confronto, mas Nascimento ergueu a mão. Segura o fogo. Ele quer provocação. Se alguém agir sem ordem, morre inocente lá dentro. O major Duarte se aproximou, tenso. Nascimento, esse cara é um psicopata. A gente precisa intervir antes que ele mate mais alguém. Ele não é psicopata, major. Ele é um homem destruído, e eu ajudei a destruir. Duarte o encarou. Do que você está falando? Nascimento hesitou. Na operação de 2019, a que terminou com os civis mortos, ele era meu parceiro. Eu dei a ordem para atirar. Ele obedeceu e foi o único punido. A revelação caiu como uma bomba. O capitão carregava aquele peso há anos, mas nunca havia dito em voz alta. Agora, o fantasma do passado o observava de dentro de um banco sitiado. De repente, o celular vibrou de novo. Nova chamada. Quer saber por que escolhi Paracatu? Perguntou Leandro com um tom quase calmo. Por quê? Porque foi aqui que a gente se conheceu. Primeira missão juntos. Você dizia que o uniforme era a única coisa que separava a gente dos bandidos. Hoje, olha só. Você cercando eu. Leandro, você ainda pode sair dessa. Me diz o que você quer. Quero justiça. Quero que o Brasil saiba quem realmente matou aqueles civis. Nascimento olhou em volta. As câmeras de TV já estavam a postos, repórteres transmitindo ao vivo. E se eu for aí sozinho, sem armas? Leandro riu. Aí sim, eu acredito que ainda existe um pouco de homem em você. O major explodiu.
Você enlouqueceu. Entrar lá é suicídio. Talvez, respondeu o capitão, mas às vezes a única forma de evitar um banho de sangue é sujar as próprias mãos. Pegou o colete, ajustou o rádio e caminhou em direção ao banco. Cada passo parecia pesar uma tonelada. As vozes no rádio se confundiam. Retorne, capitão. Mas ele ignorou. Quando chegou à porta da agência, ergueu as mãos e gritou: Leandro, tô aqui, só eu. Deixa os reféns saírem. A porta entreabriu-se lentamente. Uma sombra surgiu do interior. Rosto coberto, fuzil na mão, olhar frio. Bem-vindo de volta, capitão. O passado acabava de bater à porta. O interior da agência estava mergulhado na penumbra. Cortinas improvisadas bloqueavam a visão das janelas, e o ar era denso, mistura de pólvora, suor e medo. O capitão Nascimento deu 3 passos lentos, mãos erguidas. Leandro, tô desarmado. Vim para conversar. No canto, 3 reféns, 2 funcionários do banco e uma mulher idosa, tremiam, amarrados com fios de extensão. Leandro o observava atrás do balcão, fuzil apontado, o rosto parcialmente descoberto. Você devia ter pensado em conversar antes de me deixar para morrer, capitão. Eu também morri aquele dia, respondeu Nascimento, com a voz firme. Só que fiquei em pé. Leandro riu, um riso seco, sem alegria. Bonito discurso. Você ainda é o mesmo. Fala bem, mente melhor. O capitão deu mais um passo. Escuta, a tropa lá fora tá nervosa. Um tiro errado e todo mundo aqui vira manchete. Eu posso te tirar daqui vivo. Vivo? Leandro aproximou-se, encostando o cano do fuzil no peito dele. Pra quê? Pra apodrecer no presídio? Pra ser esquecido de novo? Silêncio. O som da chuva batendo na fachada era o único ruído. Nascimento manteve o olhar firme. Pra contar sua versão. Pra pela primeira vez alguém ouvir você. Leandro hesitou por um segundo. Era o suficiente. O capitão viu ali uma brecha. Mas antes que pudesse reagir, um estalo metálico ecoou pelo rádio do criminoso. Equipe Alfa, pronto para a invasão. A voz fria do Major Duarte. Leandro arregalou os olhos, furioso. Você chamou eles? Não, não foi ordem minha. Mas o som da explosão que veio em seguida fez o chão tremer. A parede lateral do banco cedeu, e o time tático avançou sob uma nuvem de poeira. Tiros, gritos, caos. Nascimento mergulhou por trás do balcão, tentando proteger os reféns. Leandro atirava em direção à brecha aberta, mas não acertava. Estava em pânico. Vocês nunca me deixaram escolher o lado, berrou. O capitão rastejou até ele desarmado. Leandro, para, isso acabou. Acabou para mim há muito tempo. O som do carregador vazio ecoou no recinto. Leandro encarou Nascimento, exausto, olhos vermelhos. Você devia ter me deixado morrer naquela operação. Nascimento respirou fundo e lentamente aproximou-se. Talvez, mas hoje eu não vou. Leandro baixou o fuzil. Lá fora, o gate cercava o prédio. Os dois ficaram frente a frente, o tempo suspenso. De repente, um disparo isolado veio do lado de fora. Uma janela estourou. Leandro cambaleou, atingido no ombro. Não, murmurou o capitão, segurando-o antes que caísse. Eu disse que ninguém mais ia morrer. As vozes no rádio se sobrepunham. Área segura, reféns liberados. Nascimento saiu com o corpo de Leandro nos braços. A chuva caía forte, lavando o sangue no chão da calçada. O major se aproximou. Operação encerrada, capitão. Parabéns. Mas Nascimento o encarou com raiva e dor. Não tem vitória quando a gente mata quem já estava morto por dentro. O som das sirenes diminuía, enquanto a madrugada se dissolvia em um tom acinzentado. A praça principal de Paracatu agora era um campo de ruínas. Vidro espalhado, carros perfurados, sangue misturado à chuva. Dentro da ambulância, o capitão Nascimento observava o corpo de Leandro deitado na maca. Ele ainda respirava, fraco, mas consciente. O paramédico balançou a cabeça. Pressão caindo, não vai durar muito. Nascimento se inclinou segurando-lhe a mão. Fica comigo, Leandro, eles vão te salvar. Leandro abriu os olhos, um lampejo de lucidez entre a dor. Salvar? Pra quê? Murmurou. A gente só queria...
Justiça. Justiça não é feita com arma na mão, respondeu o capitão tentando conter a emoção. O ex-policial soltou um riso breve, rouco. Fala isso para quem nunca teve escolha. E antes que o socorrista pudesse intervir, ele completou. Você ainda acredita que fez o certo? Silêncio. O capitão não respondeu. Apenas viu a vida se esvair nos olhos do homem que um dia tinha sido seu parceiro de farda. Do lado de fora, repórteres já cercavam a cena. Câmeras apontadas. Capitão, o senhor confirma que o líder da quadrilha era ex-policial? Não tenho nada a declarar, respondeu ele, voz fria. Mas dentro dele tudo gritava. Horas depois, de volta ao batalhão, Nascimento sentou-se sozinho na sala de briefing. As paredes ainda vibravam com o eco do tiroteio. No quadro de avisos, uma foto antiga. Ele e Leandro lado a lado, sorrindo no início da carreira. O capitão encarou a imagem por longos segundos antes de tirar o distintivo do peito e deixá-lo sobre a mesa. Operação concluída, disse o relatório. Mas nada estava concluído. Lá fora, o dia amanhecia sobre o interior de Minas, e no rádio do batalhão, uma voz metálica ecoou. Todas as unidades, novo código 45. Possível tentativa de roubo a banco em andamento. Nascimento fechou os olhos. A guerra nunca acabava, só mudava de endereço. Esta história é inspirada em casos reais de confrontos envolvendo o chamado Novo Cangaço, mas todos os nomes, diálogos e eventos foram ficcionalizados. Quer saber mais sobre os bastidores dessas operações? Deixe seu comentário e diga o que achou desta história. Inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo para apoiar o projeto Última Patrulha. Cada like ajuda a manter viva a memória das histórias que marcaram o Brasil.